Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda na rica tapeçaria de nossa fé. Hoje, vamos nos debruçar sobre uma narrativa bíblica que não é apenas uma história antiga, mas um exemplo vibrante de como a fé pode se manifestar em momentos de crise pessoal e coletiva. Estamos vivendo tempos desafiadores, e por isso é fundamental que encontremos inspiração e esperança nas Escrituras. A história que vamos explorar hoje está repleta de lições que ecoam em nosso cotidiano. Antes de nos aprofundarmos, quero convidar-los a se inscreverem no nosso canal, a deixarem seu like e ativarem as notificações. Nosso propósito é muito mais do que fornecer conteúdo. Queremos ser um farol que ilumina a sua espiritualidade e fortalece a conexão que todos temos como filhos e filhas de Deus. Hoje, mergulharemos na impactante e emocionante narrativa de Jairo, conforme registrada em Marcos 5. A princípio, a história pode parecer apenas mais uma entre tantas na Bíblia. No entanto, quando olhamos com atenção, percebemos que ela está repleta de elementos que falam de presságios de esperança, urgência e a profundidade da fé em momentos de crise. Uma pergunta que fica em nossas mentes é: como você vive a sua fé quando tudo à sua volta parece estar desmoronando? Essa reflexão é essencial. Ao adentrarmos a história, vamos conhecer Jairo, um líder da sinagoga que se vê em meio a um desespero absoluto pela saúde da sua filha. Marcos 5, 22,23 nos apresenta esse momento crucial onde Jairo, um homem de dignidade e posição, decide abandonar seu status e correr para Jesus, prostrando-se a seus pés. Esse ato de humildade não é apenas simbólico. Ele reflete uma entrega total e uma confiança inabalável em aquele que pode transformar realidades. Quando foi a última vez que você se entregou completamente a Deus, confiando nele mesmo nas horas mais sombrias? Neste vídeo, vamos mergulhar mais fundo nas lições que essa narrativa rica nos oferece. Existem orientações práticas que podemos aplicar em nossas vidas cotidianas, pois elas podem se tornar verdadeiras bússolas em nosso caminhar espiritual. Agora que entendemos a essência poderosa da história de Jairo, é hora de explorarmos as lições práticas que essa rica narrativa tem a nos oferecer. Jairo, como já discutimos, era um líder respeitado, alguém com um status social elevado e prestígio. Contudo, ele se vê diante de uma crise angustiante. Sua filha, a fonte de toda sua alegria, encontra-se à beira da morte. Essa realidade pode nos ensinar muito sobre como devemos ter atitudes diante de crises semelhantes em nossas vidas. A ação decisiva de buscar Jesus. A primeira lição que podemos extrair dessa narrativa é a ação decisiva de buscar Jesus. Jairo, em seu momento de desespero, não hesitou. Ele procurou diretamente a Cristo, mesmo em meio a circunstâncias alarmantes e desconcertantes. Isso nos leva a uma reflexão importante. Agimos prontamente quando somos confrontados com crises? Ao analisar nossa vida, percebemos que muitas vezes ficamos paralisados pelo medo ou pela incerteza. A ação de Jairo nos convida a respondermos essa questão para nós mesmos. A fé verdadeira deve ser acompanhada por ações ousadas, e a urgência que Jairo demonstrou nos desafia a tomarmos decisões pautadas na fé. Você já percebeu sua fé se manifestando em ações decididas em tempos de dificuldade? A humildade e a necessidade de devoção. À medida que observamos a disposição de Jairo, logo notamos sua incrível humildade. Independentemente de seu status como líder da sinagoga, ele se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo sua necessidade desesperada de intervenção divina. Essa humildade emerge como um reflexo da sabedoria que muitas vezes esquecemos em uma sociedade que valoriza o orgulho e a autossuficiência. Admitir nossas fraquezas e reconhecer que precisamos da ajuda de Deus é um passo crucial em nossas vidas espirituais. Como podemos cultivar essa humildade em nosso dia a dia?
É essencial nos perguntarmos onde podemos desapegar de nosso orgulho, permitindo que Deus opere em nós. Perseverança diante de adversidades. A terceira lição que essa história gloriosa nos apresenta é a importância da perseverança diante da adversidade. Quando Jairo se aproxima de Jesus e recebe a mensagem devastadora de que sua filha já morreu, muitos poderiam ter desistido e perdido a esperança. No entanto, a resposta de Jairo foi diferente. Ele se manteve firme, porque Jesus o encorajou a continuar crendo, dizendo: "Não temas, crê somente." Essa afirmação é ressonante e poderosa, refletindo a força da fé em situações que parecem sem solução. E você, o que faz quando chega a um ponto de desânimo na sua vida? Será que tem a coragem de acreditar que Deus pode alterar sua situação? A influência positiva na jornada de fé. Quando Jairo chegou à sua casa com Jesus ao seu lado, ele tomou medidas decisivas. Jesus afasta aqueles que duvidam da possibilidade de um milagre, mostrando a importância de cercar-se de influências positivas durante nossas jornadas de fé. Às vezes, precisamos remover vozes negativas e céticas de nossas vidas, especialmente quando enfrentamos momentos críticos. A presença de amigos e familiares que alimentam nossa fé pode ser vital na construção de uma esperança que nos sustenta. Quem estão essas pessoas em sua vida? Como você pode se cercar de influências que o encorajem a manter sua fé viva? O milagre da ressurreição! O clímax dessa narrativa ocorre quando, contra todas as probabilidades, Jairo é agraciado com a milagrosa volta à vida da sua filha. Essa reviravolta drástica nos ensina que a fé possui um poder transformador e pode operar o que a lógica humana considera impossível. Cada um de nós enfrenta situações de vidas que podem parecer sem saída. Quanto mais vivemos, mais percebemos que a vida apresenta surpresas e, ao confiar em que Deus está ao nosso lado, preparamos-nos para receber essas bênçãos de maneira gloriosa. Jairo é o nosso símbolo, encarnando todos nós que ousamos correr em direção a Jesus em busca de ajuda, mesmo em tempos desafiadores. Por isso, convido você a refletir. Em que áreas de sua vida você precisa de um milagre? Poderia ser um desafio de saúde, uma luta financeira ou uma situação complexa em um relacionamento. Todos nós enfrentamos batalhas que podem parecer insuperáveis. Em momentos de crise, muitas vezes perdemos o norte e esquecemos que a fé pode, de fato, mover montanhas. Como Jairo, devemos nos abrir para a ajuda divina e lembrar que a verdade de nosso Deus é sempre maior do que quaisquer dificuldades que enfrentamos. Que a história de Jairo inspire sua busca diária por uma fé genuína. Os milagres estão sempre ao nosso alcance, esperando para serem descobertos. Estamos nos aproximando de um ponto crucial em nossa reflexão sobre a narrativa de Jairo em Marcos 5, e este momento é tão emocionante quanto desafiador. A análise crítica e detalhada desse relato não apenas destaca a jornada de um homem em profundo desespero, mas também a riqueza de lições que podemos aplicar em nossas vidas, especialmente quando enfrentamos crises. A decisão de agir. É fundamental enfatizar que a fé de Jairo era acompanhada por uma ação notável. Ele não permaneceu inerte, esperando uma solução milagrosa surgir do nada. Ele se aproximou de Jesus clamando por ajuda, e isso ilustra com clareza o que significa agir em fé. A reflexão que se desdobra desse exemplo é simples: não podemos nos permitir imobilizar diante das adversidades. Quando a vida nos apresenta desafios, nossa resposta precisa ser proativa. Não devemos esperar que o milagre venha até nós. Precisamos mover-nos ativamente em direção à solução e à misericórdia divina. A urgência da fé. A urgência da fé é um tema central que permeia toda a narrativa. Jairo, que enfrentava a iminente perda de sua filha, tomou uma decisão imediata de confiar em Jesus.
Esse é um exemplo poderoso da rapidez com que devemos buscar a ajuda divina quando percebemos a necessidade. Ao reconhecer a urgência da nossa situação, somos compelidos a agir com fé inabalável. Você já parou para perceber como, em muitos momentos, essa fé que carregamos se transforma em um impulso para procurar a ajuda que realmente precisamos? Essa urgência deve se tornar um dos pilares fundamentais de nossa espiritualidade, apoiando-nos diante dos desafios da vida. A luz em tempos de dificuldade. Após Jairo buscar auxílio, a triste e devastadora notícia de que sua filha morreu chegou até ele. É verdade que muitos ficariam afundados em desespero nesse momento. No entanto, Jesus, com toda a sua luminosidade, encoraja Jairo ao afirmar: "Não temas, crê somente." Essa interação é incrivelmente significativa e nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé pode ser nosso refúgio, a âncora que nos sustenta em meio ao caos. Você consegue identificar momentos em sua vida onde sua fé foi sua tábua de salvação, mesmo quando tudo parecia perdido? A intervenção divina. O que acontece a seguir é uma clara demonstração da soberania de Deus na vida de Jairo. Quando Jesus chega à casa de Jairo, ele não apenas traz conforto, mas age de forma contundente, afastando os céticos e aqueles que se entregam à dúvida. Essa atitude de Jesus nos ensina que a fé verdadeira pode atrair a intervenção divina nos nossos acontecimentos. Nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, recordemos: nunca é tarde demais para um milagre. Como você se sente ao perceber que a presença de Deus pode alterar sua realidade de forma que você nunca imaginou? Os princípios a aplicar em nossas vidas. Ao final da narrativa de Jairo, somos convidados a refletir sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Em que áreas você precisa urgentemente de fé neste exato momento? Seja nas suas relações, na saúde ou nas finanças, há sempre uma oportunidade para transformação. É vital que nossa fé se manifeste de maneiras concretas e visíveis. Como podemos criar um ambiente ao nosso redor que permita que nossas esperanças floresçam, mesmo em meio às tempestades da vida? Concluindo, espero que você leve consigo não apenas a história de Jairo, mas a certeza inabalável de que a fé é um alicerce sólido em qualquer crise. Ao nos inspirarmos na fé de Jairo, somos desafiados a viver essa fé ativamente, todos os dias da nossa existência. Que tenhamos a coragem, a esperança e a determinação renovadas. Permita que a narrativa de Jairo ilumine seu caminho e o guie até milagres em sua própria vida. Agora que mergulhamos nas aplicações práticas e nas lições poderosas da história de Jairo, vamos nos aprofundar nas implicações e no legado dessa narrativa. Cada aspecto dessa história merece nosso total enfoque, pois o significado transcende o tempo e ressoa fortemente em nossos dias. O papel da comunidade. Uma das facetas que não podemos ignorar é o papel da comunidade na vida de Jesus. Ele não saiu em sua busca solo. Ele estava cercado por uma multidão de pessoas que, de alguma maneira, influenciavam sua jornada em direção a Jesus. A importância de compartilhar nossos fardos e esperanças com outros é vital. Em sua vida, como você estaria se beneficiando de uma rede de apoio? Você está cercado de pessoas que não apenas compreendem sua fé, mas a fortalecem. A comunidade é uma parte essencial de nossa jornada espiritual. Ser capaz de contar com irmãos e irmãs ao longo do caminho pode fazer a diferença entre a esperança e a desolação. Ao mesmo tempo, devemos também refletir: como nós podemos ser luz na vida dos outros, assim como a comunidade pode brilhar sobre nós? A importância da fé coletiva. Em momentos de crise, a fé coletiva pode ser decisiva. Quando Jairo se prostrou em busca da cura de sua filha, ele estava, na essência, coletando a fé de todos que o cercavam. A energia e a crença que fluem quando um grupo se une em oração e expectativa são incomensuráveis.
Imagine o que poderia acontecer se as comunidades se unissem em objetivo e fé, orando e buscando as intervenções divinas em uníssono. A pergunta que nos leva a refletir é: você está sendo um catalisador de fé quando se reúne com outros, ou apenas um espectador? Que ações você pode tomar para incentivar a fé coletiva em sua comunidade? Viver com expectativa. Outra lição poderosa que emerge dessa história é a expectativa. Jairo foi a Jesus com a expectativa de que uma cura poderia ocorrer. Quando foi a última vez que você foi a Deus com uma certeza interior de que Ele poderia e iria agir? Muitas vezes, nossa eficácia espiritual é enfraquecida pela falta de expectativa de que algo realmente mudará em nossas vidas. A expectativa é um componente vital da fé. Pense em áreas da sua vida onde você pode começar a exercer essa expectativa e trazer a mudança que deseja alcançar. A transformação pessoal. Por fim, não podemos deixar de considerar a transformação pessoal que Jairo vivenciou. Ao longo de sua jornada, ele passou de um homem em desespero para alguém que viu o poder de Deus em ação. Essa mudança não se limita ao resultado, mas se estende à própria caminhada. Como a sua fé tem moldado quem você é? Cada desafio enfrentado e cada milagre testemunhado molda nosso caráter e nos aproxima mais de Deus. Você já se perguntou como as experiências de sua vida o fizeram crescer em fé e resiliência? Cada um de nós é chamado a permitir que as adversidades nos transformem em testemunhas vivas da bondade e milagres de Deus. Considerações finais. Ao encerrar essa jornada pela história de Jairo, esperamos que as lições e reflexões fornecidas inspirem você a agir com fé, abraçar a humildade, perseverar diante das adversidades e cultivar um espírito de expectativa. Cada um de nós vive uma jornada única e, assim como Jairo, temos a oportunidade de fazer escolhas que moldem nosso futuro espiritual. Que nossa fé continue a nos inspirar e a nos conduzir a experiências transformadoras com Deus. A história de Jairo nos convida a buscar Jesus em tudo o que fazemos, a sermos humildes em nosso clamor e a permanecer firmes mesmo diante das notícias mais devastadoras. Que possamos carregar essa mensagem em nossos corações e compartilhar lá com aqueles ao nosso redor. Se gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem inspiradora. Vamos juntos caminhar na fé e levar a luz de Deus às vidas que nos cercam. Até nosso próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês.